Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Seja bem-vindo ao nosso sextaço, parte de matemática, Prefeitura de Timbaúba, Pernambuco, banca ADM Tech, tá bom? Com o professor Douglas de Souza. Simbora para aquela revisão massa, gabaritar a prova de matemática, tá bom? Dar enfoque aos tópicos que são mais relevantes, tá bom? E comentar alguns que também podem aparecer na tua prova. Como a gente sempre faz, aqui está o seu edital, tá bom? Todo o seu edital da parte de matemática. E como eu já falei em outras oportunidades, como é um edital razoavelmente reduzido, é um edital pequeno, tá? É de se esperar que na prova caia tudo. É claro que tem alguns tópicos aqui que são extremamente importantes, como o tópico de frações e números decimais e o tópico de porcentagem, tá? Esses três tópicos aí ocupam grande parte da prova, tá bom? O tópico 1 também, lá, operações com números naturais, aparece com bastante frequência. E esses tópicos aqui finais, tá? Dando enfoque à área e a média cai também bastante, tá bom, gente? Então vamos resolver algumas questões, 14 questões aqui no material, que está aí no seu material que você recebeu em PDF, para que a gente faça aquele tira-teima aqui, se você já conseguiu responder, a gente consiga observar o que errou e ficar feliz no que acertou. E desde já, eu te desejo uma excelente prova de concurso público. Você vai ser aprovado, vai conseguir o seu cargo público, tá bom? Então, primeira questão na tela diz assim pra gente. Item 1. Ó, lê as afirmativas a seguir. Luísa comprou uma lâmpada neon e obteve um desconto de 10%. Desconto de 10%. Sabendo que o preço inicial era de R$ 78, Luísa deverá pagar R$ 67 pelo item. Bom, vamos pensar de duas formas aqui. A primeira é calcular o desconto. Então, vou calcular 10%, ó, 10 sobre 100, o dia é multiplicação, 78. 10 vezes 78, 780 sobre 100. Posso cortar um zerinho se eu quiser ali, tá bom? Fica 78 sobre 10. Dividir por 10 é deslocar a vírgula, tá? Que está aqui, ó. Uma casa para a esquerda, dando 7,80. Esse cara aqui, gente, é o desconto, tá bom? Para saber o preço que ela paga, então ela pagará 78, que era o preço inicial, menos o 7,8. Nem precisa fazer conta. Por que não precisa, professor? Porque eu estou vendo que 78 menos 7,8 vai dar um número com vírgula, tá bom? E vai dar 60 alguma coisa. Por consequência, perdão, 70,2. Por consequência, mesmo sem executar a conta, por eu já deduzir que 78 menos 7,8 vai dar um número quebrado, não pode ser 67 e, portanto, o primeiro item é falso, tá bom? Mas, professor, se eu quisesse fazer essa subtração, sem problema, 78 não aparece a vírgula, então está lá no final do número, o mais à direita possível, aqui, menos 7,8. E agora é só fazer a continha. 8 para chegar em 0 não pode, pega emprestado, fica 7, para cá fica 10. 8 para chegar em 10 dá 2, 7 para chegar em 7 dá 0 e repete o 7, 70,2. Beleza? Beleza, professor. Bom, uma outra forma de fazer isso aqui, e que eu acho muito legal, e que agiliza bastante no teu concurso público, é você pensar, se eu estou recebendo um desconto de 10%, o que eu estou pagando é 90% do que deveria ser. Porque inicialmente eu pagaria tudo. Tudo é 100%. Aí o cara me dá um desconto de 10%. Então eu estou pagando 90% do que eu deveria pagar inicialmente. Então, para saber o valor que Luísa vai pagar após o desconto, eu poderia também calcular 90% de 78. Se fizer essa conta, você obtém exatamente 70,2. É o valor pós-desconto. Ah, professor, então se a questão me disser, você teve um desconto de 20%, qual é o preço após o desconto? Eu posso calcular 20%, acho o desconto e subtraio do valor inicial. Vai dar certo. Ou eu posso pensar, se descontou 20%, eu estou pagando 80% do que deveria. Então, se eu calculo 80% do valor inicial, já resulta para mim o preço pós o desconto. Você opta pela melhor forma que você
achar. Show de bola, gente? Item 2, eu vou fazer nessa folhinha daqui. O item 2 fala, uma peça metálica em formato de um triângulo cuja base é 17 e a altura é 27, precisa receber um revestimento de ouro em apenas um dos lados. Então, só um pedaço do triângulo, perdão, só uma frente do triângulo, né? Porque é uma figura 3D, poderia ser tanto a frente como trás. O que ele está dizendo é, você tem um triângulo, a base desse triângulo é 17, né? A base é 17 centímetros, tá? Vou colocar aqui centímetros. E a altura é 27. A altura tem que formar 90 graus, tá bom, gente? Aqui está a altura. Vai representar por H, 27. Lembre-se que a área de triângulo calcula-se fazendo base multiplicado pela altura sobre 2, tá bom? Então, a área desse triângulo será base 17 multiplicado por 27 sobre 2. Tranquilo? Beleza, professor. Aí ele fala, se o custo para o revestimento é de R$ 7,95 a cada centímetro quadrado, então esse projeto terá um custo superior é maior do que 2.300. Vamos com calma. A cada 1 centímetro quadrado, eu pago R$ 7,95. Então, para saber quanto que eu vou pagar ao todo, eu calculo a área e multiplico por 7,5. Beleza? Então, vamos calcular a área. 17 vezes o 27 dá 459. É isso mesmo, meu Deus? Sobre 2. É isso aí. 459 sobre 2 dá 229,5 centímetros quadrados. Professor, eu tenho dúvida na divisão. Vamos lá. 459 sobre 2. 4 por 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4, não sobra nada. Baixo 5. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 5, 4, sobra 1. Baixo 9. 19 dividido por 2 dá 9. 9 vezes 2 dá... Deixa eu apagar aquela vírgula ali. Dá 18. 18 para 19, falta 1. Não dá para dividir mais. Boto 0 e vírgula para cá. 10 dividido por 2, 5. Por isso, 229,5. Tá bom. Vou apagar essa continha, tá? Tira um print. Faz aí a tua anotação, tá bom? Bom. E agora, para saber o valor total, né? O valor será 229,5 que multiplica 7,95. Professor, eu não entendo por que está multiplicando. Bom, 1 centímetro quadrado, a questão falou que custa 7,95. 229,5 centímetros quadrados custará x. Cruza, meio pelos extremos. Vai ficar x vezes 1 e 229,5 vezes o 7,95. Beleza? Como que faz essa multiplicação, professor? Esquece que tem a vírgula, tá bom? Faz a conta, 2.295 por 795. E o resultado você volta 3 casas. Por quê, professor? Porque tem 2 aqui e 1 aqui. Fazendo isso, você obtém aproximadamente R$ 1.824. Mas espera lá, a questão falava que era maior do que 2.300. Então é falso. Beleza? Item 3. O item 3 fala assim. Luísa comprou um produto importado por 67 euros. Considerando que na época o euro era R$ 3,50, podemos afirmar que Luísa gastou mais de R$ 240. Vamos pensar. Ó, 1 euro custava R$ 3,50 na moeda brasileira. Tá bom? 67 euros vai custar X. Meio pelos extremos. É só pegar o 3,50 e multiplicar por 67. Tranquilo? Só que, pera lá. 3,50 vezes 67. Vamos fazer aqui? 3,50. Vou colocar 3,5, tá? A mesma coisa. Vezes 67. Esquece que tem a vírgula. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes o 3, 21, com 3, 24. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 3, 18, com 3 que veio, 21. Então, isso dá 5, 4, 3, 2. Como tem um cara antes da vírgula, perdão, depois da vírgula, eu volto uma casa. Então, 234,50. Esse é o valor convertido do euro para real.
mas a questão fala que é mais do que 240. Então é falso. Portanto, o gabarito letra A. Nenhuma afirmativa está correta. Show de bola, gente? Gente, a primeira questão eu fiz o mais detalhado possível. A partir daqui eu vou fazer um pouco mais rápido, tá bom? Por questões de tempo, porque a gente tem outros professores que precisam dar uma palavrinha com vocês aqui para que você gabarite a prova como um todo, tá bom? Isso não vai comprometer a qualidade do seu entendimento. Eu só estou dizendo que eu vou um pouco mais rápido, tá bom? Um pouquinho de nada. Ó, questão 2, item 1. Uma figura com área 2.133 metros quadrados foi dividida em 27 partes iguais. Assim é correto afirmar que após a divisão, cada parte possuirá mais de 71 metros quadrados. Bom, é só pegar o 2.133 e dividir por 27, tá bom? Você vai encontrar o valor de cada parte. Então, eu pego aqui o 213, dá 7, 27 vezes 7 dá 140, com 49, 189. Isso sobra 4, né? Porque vai ficar para 13, 11, 24, né? Fica 243 e aqui dá 9. Deixa eu ver se está certo. 27 vezes 9 vai dar 63, vai 6, isso mesmo. Então, cada parte equivale a 79 metros quadrados, é mais do que 71. Primeiro item, verdadeiro. Show de bola? Tá bom. O item 2, a gente nem precisa fazer conta. Por quê? A gente já comentou isso na última live, tá bom? Que a gente fez um comando da madrugada, tá lá no canal do professor Isaqueu Silva, gratuitamente para você, sobre algumas questões também para o concurso de Timbaúba, tá? Da banca ADM-TEC. E lá eu comentei o seguinte, olha, se você tem um triângulo e você altera ou a base ou a altura, por exemplo, altera a base e deixa a altura do jeito que era, ou altera a altura e deixa a base do jeito que era. Você altera uma das duas e a outra fica igual. Se você alterar 10%, se você aumentar a altura 10% e deixar a base igual ao que era, a área também aumenta 10%. A área acompanha o aumento da altura ou o aumento da base. Olha para essa questão 2, item 2. Um triângulo possui altura 12 metros e sua área 60. Se a base do triângulo for ampliada em 80%, ou seja, aumentar 80%, sua área aumentará 72%. Falso. Se a altura aumentou 80% e a base continuou igual, a área precisa aumentar 80%. Eu não preciso fazer conta, tá bom? Então, item 2 é falso. Então, o correto seria a área aumenta 80%. Ponto. Tranquilo? Item 3. Farei o item 3 aqui. O item 3, gente, é sobre média. E como eu já comentei em outras oportunidades, geralmente na banca ADM-TEC, as questões de média ou envolvem 3 ou 5 termos, tá? Olhe para essa questão. Ao realizar uma pesquisa, identificou-se que um produto X apresenta os seguintes preços em 5 lojas pesquisadas. 5,27, 4,4, 5,5, 4,85, 6,15. Assim, considerando exclusivamente as informações, é correto afirmar que a média de preço desse produto é superior a 5,78. Gente, bom, como é que a gente calcula a média de modo simples, tá? De modo geral, média aritmética? É uma soma dividido pela quantidade de termos envolvidas no processo. Então, nesse caso, a quantidade são 5. São 5 preços que foram pesquisados. Então, eu tenho 5,27 mais 4,4 mais 5,5 mais 4,85 mais 6,15. Bom, tá na cara que essa média aqui não será superior a 5,78, porque só tem um termo que passa do 5,78, que é o 6,15. Os outros são muito inferiores. Então, provavelmente é falso esse item. Mas vamos lá. Professor, como é que soma número com vírgula? Bota vírgula abaixo de vírgula. 5,27 mais 4,04. Aí soma. Beleza? Faz com todos. Isso vai dar 25 aproximadamente. Não, vai dar exatamente 25,36. Nem precisa fazer conta, né?
25 dividido por 5 dá 5. E 36 dividido por 5 dá 6 e um pouquinho, dá 7, né? Vai ficar 5 vezes 5,07, tá bom? Mas a questão fala que é superior a 5,78. Então o item é falso. Só temos um item verdadeiro, gabarito letra B. Se tiver dúvida na divisão, vamos lá. 25,36 dividido por 5. Faz como se a vírgula não existisse. 25 por 5 dá 5, não sobra nada, baixa o 3. Ó, o 0 veio daqui e o 3 você baixou. Você baixou dois números, você é obrigado a executar a divisão. Como nenhum 5 cabe aqui dentro, você bota o 0 aqui. Cuidado, tá bom? Aí 0 vezes 5 dá 0, sobra 3, baixa o 6. 36 dividido por 5 dá 6. Não, dá 7, perdão. Dá 7. Beleza? Aí já pode parar aqui, né? Porque vai sobrar 1, aí vai ficar uma quantia pequena. Como tem dois caras aqui antes da vírgula, depois da vírgula, perdão, você volta uma, duas casas, dando 5,07, tá bom? Quando você chegasse aqui, gente, nesse 5,0, já para, porque você quer julgar se é maior que 5,78, beleza? Então, item, questão 2, letra B. Item 3, assim pra gente. Questão 3, item 1. Considere 3 objetos que pesam 59, 62 e 62 quilos. Assim, diante dos dados apresentados, é correto afirmar que o peso médio é superior a 59,89. Bom, essa questão nem precisa fazer conta. Você pode fazer 59, não é a média, mais 62 e dividir por 3. Se você somar 59 com 62, dá 181. E quando você dividir por 3, 183, perdão, dá 61 quilogramas, que é a média. Então o item é verdadeiro, é superior. Superior quer dizer maior. Porém, não precisa fazer a conta, porque os números são, ó, 59, 62, 62. Tira 1 daqui, fica 61. Joga aqui, fica 60. Aí os números são 60, 61, 62. Todo mundo é maior que 59,89. Então a média também tem que ser maior. Se todo mundo é maior que um certo valor, absoluta certeza que a média será maior do que o referido valor. Tá bom? Se todos os números na sequência são maiores que 10, a média tem que ser maior que 10. Tá bom? Beleza, professor. Item 2. Deixa eu só diminuir essa luz aqui. Item 2. O item 2 fala assim pra gente. Um cliente comprou 2 produtos com desconto. Sobre o primeiro, com valor de 313, teve um desconto de 7%. Sobre o segundo, com valor de 1.726, obteve um desconto de 6%. Assim, é correto afirmar que o valor total pago efetivamente por esse cliente foi superior, ou seja, foi maior do que o 1.926. Bom, o que é que você pode pensar aqui? Você pode fazer a conta ou você pode pensar comigo. Inicialmente, eu pagaria 1.726 em um produto e 313 em outro produto, né? Se eu somar, isso dá para mim 9, 3, 0, vai 1, 10 na verdade vai 1, 2.039, não é não? É, professor. Bom, o maior desconto ali é de 6%, que é no preço maior. Pensa comigo, se eu tirar 2% desse cara aqui, 2% de 2.000 é quanto? É uns 40 e pouco, né? Já vai ficar muito próximo desse valor aqui, ó. Só que eu vou tirar... Ah, não, mas não posso... Esquece isso que eu tô falando, gente. Porque é um desconto de 7 e um de 6. Eu tava pensando em ser um desconto só. Tipo, se fosse 7% e 7%, tipo, 7% em 313 e 6% em 7%, perdão, em 1.726, era só somar e calcular o desconto para os dois juntos. Nesse caso não vale, porque os descontos são diferentes. Então tá bom, vamos calcular. Ó, aí, para calcular, voltando ao começo da solução, para calcular o valor que eu vou pagar no 313 após um desconto de 7%, ou eu calculo 7% de 313 e subtraio, ou eu penso, se eu estou tendo um desconto de 7%,
eu estou pagando 93% do que eu deveria. Então, calcular 93% de 313 já é o resultado que eu vou pagar após o desconto de 7%. Ah, professor, então quer dizer que no 1.726, como eu recebo um desconto de 6%, eu estou pagando 94% de 1.726. É isso? É isso, porque você está pegando 100% e tirando 6 e tirando 7, tá bom? Você vai fazer 93 que multiplica 313, dá 29.109 sobre 100. Isso dá 291,09. Dividir por 100 e voltar duas casinhas, tá? 1.726 que multiplica 94, 162.244. Dividir por 100, isso vai dar 1.622,44. Daí, o que é que tu vai pagar? 1.622,44 mais 291,09. Só somar, vírgula abaixo de vírgula, tá, gente? Aqui dá 13, vai 1, 5, 3, 11. Vai 1, 9. Então, 1.913 e um pouquinho. Isso é superior a 1.926? Não, falso. Então, primeiro item, verdadeiro. Segundo item é falso. Gabarito, letra B. Lembrando que aqui, gente, ó, você poderia calcular 7% de 313 e depois subtrair do 313, obtendo esse valor aqui, ó, que é o valor que você paga pós-desconto. A mesma coisa no 1.726. Poderia calcular 6% e subtrair do 1.726 para encontrar 1.622. Tranquilo? É que quando você calcula 93% do 313, você já está calculando o valor pós o desconto, tá bom? De 7%. Questão de número 4, diz assim para a gente, item 1. Se 1 litro de suco X pesa 0,9 kg, 12 litros pesarão 3.600 gramas. Bom, primeiro lembra comigo o seguinte, tabela para que você converta capacidade. O centro é o litro, para baixo eu tenho decilitro, centilitro, mililitro. Para cima eu tenho decalitro, hectolitro e quilolitro. Nesse sentido, multiplica por 10, avança uma casa, tá? A vírgula. E nesse sentido, divide por 10, volta a vírgula, uma casa. Tá bom? E a outra que você deve ter é a de massa, né? Então aqui eu tenho grama, decigrama, centigrama, miligrama. Para cima, decagrama, hectograma e quilograma. É só você trocar o L pelo K. Para baixo, para direita, multiplica por 10, para cima, divide por 10. Show de bola? Por que eu estou falando isso? Porque ali eu tenho 3.600 gramas. Como é que eu faço para ir para quilo? Vou ter que voltar 1, 2, 3 casas. Ó, 1, 2, 3 casas. Então, quando eu dividir o 3.600 por 3, vai dar 3,6 quilogramas, tá bom? Então, o que eu quero julgar é se é 3,6 quilogramas, 3,6 kg. Só que agora eu penso, a cada litro de suco, 0,9. Então, 12, como é que eu faço para converter para 12, como é que eu faço para converter para quilo? Só multiplicar. Professor, eu não entendo por que multiplica. Tudo bem, vamos fazer uma regra em 3. 1 litro, 0,9 quilogramas. 12 litros equivale a X. Então, na prática, eu vou pegar o 12 e multiplicar por 0,9. Dá para fazer de cabeça. 12 que multiplica 9 é 108. Como é 0,9, volta uma casa, 10,8 quilogramas. Mas, opa, a questão falou que era 3,6. Então, o primeiro item é falso. Tranquilo? Item 2. O item 2 diz assim para a gente. Ó, a figura 1 é um retângulo com largura igual a 4 e comprimento igual a 7. Então, figura 1, retângulo, largura igual a 4, perdão, a 10, vou colocar aqui, tá? E comprimento igual a 4. Não faz diferença, isso é a figura 1. A figura 2, ele fala o seguinte, é um retângulo também, largura 10 e comprimento 13. 10
por 13. Pode colocar onde quiser, tá, gente? Essa largura e comprimento. Bom, lembre-se que a área de retângulo você calcula fazendo base multiplicado pela altura. Então, quem é a área desse primeiro retângulo? Base, que é 10, multiplicado por 4, dá 40. Tranquilo? Show de bola, professor. E quem é a área do segundo retângulo? É 4 por 7, né? Eu li errado. 4 por 7. Deixa eu me corrigir aqui. Primeiro é 4 por 7, tá? Então, quem vai ser a área desse primeiro? 4 vezes 7, 28 metros quadrados. Quem vai ser a área do segundo? 10 vezes 13, 130 metros quadrados. Show de bola? Aí a pergunta é, assim, considerando exclusivamente as informações, eu posso afirmar que a área 2 é mais de 371% maior do que a área 1? Vamos lá. A área 1, ela é 28 metros quadrados. A área 2, ela é 130. Quanto que a área 2 é maior do que a área 1? É só fazer a diferença. 130 menos 128. Isso dá para a gente 130 menos 28, perdão. Isso dá 102. Então, a área 2 é mais 102, é nesse sentido aqui a seta, na verdade, metros quadrados em relação à área 1. Mas eu quero que você converta isso para percentual. Então, é só fazer 28 é o 100%. E 104 vale 102. Vale quantos por cento do 28? X. Resolve aqui e você encontra o percentual que a área 2 é maior do que a área 1. Ou, se você não gosta assim, você apaga e pode pensar assim, ó. Como eu quero encontrar o percentual da área 2 em relação à área 1, a área 1 é a minha referência, é o todo. Então, 28 equivale a 100%. Assim como 130, que é a área 2, equivale a x. Meio pelos extremos, eu vou ficar com 28x e 130, que multiplica o 100, dá 13.000. Então, eu vou pegar o 13.000 e dividir por 28. Isso dá aproximadamente 464%. Quer dizer que a área 1, quer dizer que a área 2 corresponde a 464%. Logo, a área 2 é, passou quanto da área 1? Passou quanto de 100%? 364% maior que a área 1. Cuidado, gente, ela corresponde a 464, mas a pergunta não é quanto corresponde, é quanto tem a mais. Quer dizer que ela é o 100% da área 1, que é o 28, mais 364%. Isso aqui é quanto ela tem a mais, tá bom? E, portanto, o item é falso, né? Porque ele fala que é mais de 371, beleza? Deixa eu só apagar essa continha aqui. Vou fazendo essa folha daqui. Item 3, fazendo essa folha anterior. Ele fala, um terreno possui o formato de um triângulo, com 30 metros de base e 60 metros de altura. Outro terreno possui o formato de um retângulo, com 55 metros de largura e 88 de comprimento. Ambos os terrenos possuem 37% da área ocupada por um gramado. Assim, a área do gramado total é maior que 2.228 e menor do que 2.451. Bom, quais são as duas figuras que eu tenho? Eu tenho um triângulo, cuja base do triângulo é 30 e a altura é 60. 30 e a altura é 60. Como que calcula a área do triângulo? Ah, professor, aí é fácil. Base, que é 30, vezes a altura, sobre 2. Isso dá 900 metros quadrados. Porque 30 vezes 60 é 1.800, tá? E eu tenho um retângulo, cujo comprimento é 88 por 55. Então, o que vai ser a área desse cara? Base vezes altura. 88 vezes o 55. 88 vezes 55 dá 4.840. Como tu vai ter que calcular para encontrar o jardim? 37% desse cara e 37% desse cara é só juntar e calcular o percentual de uma vez só. Era o que eu estava falando nessa questão daqui, ó. Nessa daqui. Só que não dava para fazer no item 2 porque os percentuais são diferentes, tá? Mas aqui o percentual é igual. Então, quem é o terreno total? O terreno total será 900 mais 4.840. Isso dá para a gente
2.740 metros quadrados. Quem é o Jardim? O Jardim é 37% desse cara. Então, 37% de 5.740. Se eu quiser, eu posso cortar um zerinho aqui, ó. Se eu quiser, tá? Então, eu vou fazer 37 que multiplica 174. Isso dá 21.238 e eu vou dividir por 10. Só voltar uma casa. Então, dá 2.123,8 metros quadrados. Esse é o terreno. Mas, professor, se eu calculasse 37% daqui e depois daqui juntar, daria certo também? Também. Então, o jardim é 2.123 metros quadrados. Não é maior do que 2.228. E, portanto, esse item é falso. Todos os itens são falsos na questão de número 4, gabarito letra A. Show de bola, gente? Questão de número 5 diz assim para a gente. Item 1. Uma empresa concedeu um aumento na remuneração de seus estagiários equivalente a 12%. Ela pegou o salário dos caras e aumentou, ou seja, mais 12%. Com o aumento, a remuneração passou a ser 2.240. Considerando exclusivamente as informações, é correto afirmar que o valor anterior da remuneração, ou seja, sem o aumento, era de 2.000. Essencialmente, tem duas possibilidades de você resolver essa questão. A mais fácil que eu vejo é, calcula 12% de 2.000. Porque ele não está dizendo que isso era o salário anterior? Posso cortar os zerinhos aqui se eu quiser. Ó. Se não quiser, não corta, tá, gente? 20 vezes o 12 dá 240. Então, o salário antes era 2.000 e aumentou 240. Logo, ele vai para 2.240. De fato, o item está correto. Verdadeiro. Professor, qual seria a outra forma? Bom, o salário antes era 100%, né? Só que eu não sei qual é esse valor, X. Pós aumento de 12%, vai para 112. É o 100 mais 12. E isso vale 2.240. Se você resolver isso aqui, o X vai dar exatamente 2.000, que é o valor antes do desconto. Só que essa primeira forma que eu fiz, eu acho mais fácil. Ele não disse que aumentou 12% em cima do salário inicial? Então calcula 12% de 2.000. E verifica se após o aumento esse valor vai para 2.240. Show de bola, gente? Tamo junto? Então o item 1 está verdadeiro, tá? Ok, o item 1. Item 2, vamos fazer aqui. O item 2 é uma questão sobre juros simples. Lembre-se que em juros simples, para que você calcule, é só fazer capital vezes a taxa vezes o tempo. É o CIT, companhia inimiga do trabalho. Você não erra mais, tá bom? E lembre-se que a fundamentação teórica, a caracterização principal de juros simples é que o rendimento é calculado sempre em cima do valor inicial. Você botou 1.000, vai render sempre em cima só do 1.000. Juros simples, tá bom? Aí ele fala, um capital de 4.000 aplicado a juros simples de 1% ao mês, em 7 meses, resultará num montante maior do que 4.544. Bom, primeiro, montante, a gente pode chamar também de valor resgatado, ou valor de resgate. O que é o montante? É quanto você aplicou, capital, mais quanto rendeu, juros. Montante é o todo. É o que eu tenho após o rendimento daquela minha aplicação. Tranquilo? Show de bola? Opa, deixa eu só ajeitar a luz aqui. Beleza. Então, o que ele está dizendo é, eu tenho um capital de 4.000 reais. Beleza? Eu tenho uma taxa de 1% ao mês. E o tempo são 7 meses. Perceba, a taxa está ao mês e o tempo está em meses. Beleza, está padronizado. Eu quero o meu montante, tá? Então, primeiro eu vou calcular os juros. Bom, preste atenção no que eu vou falar agora. Como é juros simples e é 1% ao mês durante 7 meses, dá 7%. No simples, tá? Então, essa questão se resume em calcular 7% de 4.000. Calculou 7% de 4.000, ó, dá 280. O que era 4.000, rende 280, vai para 4.280. Mas a questão fala que é maior o montante do que 4.544. Falso. Professor, achei confuso. Vou fazer a conta. Juros é igual capital 4.000, a taxa 1%, você coloca fração ou decimal e o tempo é 7.
Posso cortar aqui, ó, 2 zerinhos, porque está dividindo. 40 vezes 1, 40 vezes 7, 280. Esse é o rendimento. Logo, quem é o montante? Capital mais juros. O montante será 4.000 mais 280. 4.280. Não é maior do que o que a questão falou, o item está falso. Tá bom? Item 3. Margarida compra e vende bijuterias. Item 3, tá? Após um tempo, conseguiu juntar uma quantia de R$400 e resolveu aplicar a juros simples por 3 meses a taxa de 36% ao ano. Então vamos lá. Primeira aplicação dela. Ela tem um capital de 400. Primeira aplicação, tá? Um capital de 400. Uma taxa aí de 36% ao ano e vai aplicar durante 3 meses. Bom, perceba que taxa e tempo estão despadronizados, né? Então eu preciso ajustar isso aqui. Como eu estou em juros simples, é só observar que a taxa de 36% ao ano, se eu dividir por 12, dá 3% ao mês. E pode, professor? Pode. Por quê? É juros simples, tá? Mas, em geral, em problemas assim, você vai alterar o tempo. Como é que converte de meses para ano? É só dividir por 12. Então, isso aqui é 13 dividido por 12. Toda vez que for passar de mês para ano, divide por 12. Mas, nesse caso, eu vou usar a taxa sendo 3%, tá? Mas você poderia também usar o tempo 3 sobre 12. Escolha um dos dois, tá? Porque taxa e tempo precisam estar padronizados. Então, o que vai ser os juros? Capital vezes a taxa vezes o tempo. É a mesma coisa aqui, ó. É simples, tá? Então, 400, que multiplica a taxa, que é 3%, que multiplica o tempo, que é 3. Beleza? Posso cortar um zerinho aqui, ó, os dois. Fica 4 vezes 3 vezes 3. Isso dá 36. Então, qual é o montante, vou chamar de M1, pós essa aplicação? Ela botou 400, aqui eu coloquei errado, eu coloquei 4.000. Ela botou 400 e rendeu 36. O montante é a junção do que colocou mais o que rendeu. Então, vai ficar 436. 400 mais 36. A segunda aplicação dela não será mais em juros simples, tá? Ela vai falar na questão. A segunda aplicação será em juros compostos. Como é que calcula juro composto? Montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Essa é a fórmula para calcular o montante quando eu estou em juros compostos, tá bom? Vamos lá. Depois ela pegou um montante, estamos aqui, ó, e aplicou a juro composto a taxa de 3% ao mês por um bimestre. Bimestre, 2 meses, tá? Diante da situação hipotética, conclui-se que o total de juros das duas aplicações foi aproximadamente R$ 62. Vamos lá. Bom, montante vai ser, quem é o capital? O capital é 436. Compreenda. Ela pegou 400, aplicou, aí rendeu 36. Agora ela tem 436. Ela vai pegar esses 436 e aplicar a juro composto. Então, 4%, 436, tá? Deixa eu ajeitar ali. 436 vezes 1 mais I. Quem é o I, professor? Bom, a taxa, a questão falou que é 2%, é? Não, a taxa é 3%, né? Ao mês. Só que eu preciso colocar para decimal. 3 sobre 100. 0,03, tá bom? Toda vez que for passar de porcentagem para decimal, só dividir por 100. Então vai ficar 1 mais 0,3. 0,03, perdão. Elevado a quanto, professor? A 1, porque é um bimestre. Não, não. Elevado a 2. O tempo é um bimestre. Beleza. Mas a taxa está em meses. O tempo tem que acompanhar a taxa. Então, o montante é 436, que multiplica 1,03 ao quadrado. Então, o montante é 436. Como é que calcula 1,03 ao quadrado? 1,03 vezes 1,03. É só fazer 103 vezes 103 e depois voltar, ó, 4 casas da direita para a esquerda, tá bom? Fazendo isso, você obtém aproximadamente 1,06. 1,06 multiplicando 436 dá aproximadamente 462 e um bocadinho.
Então, ela saiu de um capital de 400 para um capital, um montante após 2 aplicações, de 462. Qual foi os juros, então, que ela obteve? Aproximadamente R$ 62, tá? Saiu de 400 para 462. A questão fala que está próximo de 62, né? Então está verdadeiro, tá bom? Temos 2 itens verdadeiros, gabarito letra C, na questão D, número 5. Número 6, diz assim para a gente. Um capital de 1.750 foi aplicado a juros de 12% ao mês. Não falou o regime de capitalização, é composto, tá? Por um período de 4 meses. Resultará num montante maior do que 1.741 e menor do que 1.933. Vamos lá, gente, ó. Que é maior do que 1.741, não há dúvida. Porque o valor inicial, antes de começar a render, já é 1.750, que é mais do que 1.741. Resta julgar se é menor do que 1.933. Como o regime é de capitalização composta, lembre comigo que montante é o capital e multiplica 1 mais i elevado ao tempo. Então, montante é o capital. Quem é o capital? 1.750, que multiplica 1 mais a taxa. A taxa é 2% ao mês, tá? Então, divido por 100. 2 dividido por 100, só voltar 2 casas, 0,02. E o tempo? O tempo são 4 meses. Então, o montante será 1.750, 1,02 a quarta. Bom, aqui é um pouquinho pesada essa conta, tá? Mas é só fazer 1,02 ao quadrado, 1,02 ao quadrado e depois multiplicar os dois resultados. 1,02 ao quadrado é 1,02 vezes 1,02. Esquece que tem a vírgula, faz a multiplicação e volta 4 casas, tá? Eu só não vou fazer porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, 1,02 a quarta dá aproximadamente 1,08. Então, eu tenho que multiplicar o 1.750 por 1,08. Dá aproximadamente 1.892. De fato, o montante obtido após 4 meses de aplicação desse capital, a 2% ao mês, está entre 1.741 e 1.933. O item 1 é verdadeiro, tá bom? Item 2. O item 2 fala assim pra gente, ó. Um carro foi vendido, vou colocar aqui, item 2. Um carro foi vendido com um desconto de 39% sobre o preço inicial. Sabendo que o valor original era 68 mil, é correto afirmar que após o desconto, o cliente pagou menos que 43 mil. Vamos lá, você tem 2 possibilidades aqui. Quais são as 2 possibilidades, professor? Ou você calcula o desconto e depois tira de 68 mil, vai encontrar o preço que o cara paga, ou você pensa, se eu estou tendo um desconto de 39%, eu estou pagando o equivalente a 61%. Como que a gente acha esse 61%, professor? É só ver de 39 quanto falta para completar 100%. Então, 61% é o percentual real que eu estou pagando nesse veículo em relação ao que eu pagaria inicialmente. Então, se eu calcular 61% de 68 mil, já dá para mim o valor pós-desconto de 39%. Posso cortar 2 zerinhos aqui, ó. E o que sobra é 680 vezes o 61, que dá 41.480. É menor do que 43 mil, o item é verdadeiro. Os 2 itens são verdadeiros. Letra A na questão. Mas, professor, e se eu calcular 39% de 68 mil para depois subtrair de 68 mil? Vai dar certo? Vai dar certo. É que se era 100% e tu tirou 39%, sobrou 61%, que é o que tu vai pagar, tá bom? Próxima questão na tela. Questão de número 7, tá? Diz assim pra gente, item 1. É só calcular a média, tá? Nas 3, né? Então, vamos lá. Eu acho que essa daqui eu posso deixar como exercício. Porque como é para calcular a média, é só somar no item A. No item 1, perdão. Vai somar esse cara com esse cara, com esse cara e dividir por 3. No item 2, vai somar esse com esse e dividir por 3. No item 3, vai somar esse com esse e dividir por 3, tá bom? Se você fizer as continhas, você vai achar que o primeiro é falso, a média no primeiro dá 3, e a questão fala que é igual a 305,
O segundo é verdadeiro, tá? Dá 194, que é inferior a 997, perdão. E o item 3 é falso, tá? Dá 168. A média, a questão fala que é 149. Então, fazendo a conta, como é uma questão que a gente já fez, né, de média, tá? Então, a ideia é só somar e dividir pela quantidade de termos, que são todos 3. O gabarito é B, só tem uma afirmativa correta, que é a do meio, tá bom? Essa fica como exercício. Questão de número 8. Bom, a 1 eu vou fazer, o item 1, e o 2 também. Ó, apesar de ser de média, eu vou fazer. Considere 5 caixas que pesam 132, 123, 165, 96, 103 e 153. Considerando apenas os dados, é correto afirmar que a média dos pesos, ou peso médio, é maior do que 132 quilos. Bom, qual é a ideia? A gente vai somar e dividir pela quantidade para encontrar a média. Então, eu vou fazer 123 mais 165 mais 96 mais 103 mais 153 e vou dividir por 5. Essa soma dá 640. 640 dividido por 5 dá 128. Quer dizer que a média dos pesos é 128, que não é maior do que o 132. O primeiro item é falso. Próximo item diz assim para a gente. Item 2. Considera uma propriedade em formato de um quadrado cuja área é 169 metros quadrados. Ó, tu tem um quadrado que tu não sabe qual é o lado dele inicialmente. Então, vamos dizer que o lado é x. Como que calcula a área do quadrado? Lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Porque regra de potenciação, aqui é 1, aqui é 1. Repete a base, somam-se os expoentes. Então, quer dizer que x ao quadrado, que é a área, é 169. Que número que é ao quadrado dá 169? 13. Então, o lado do quadrado é 13. Toda vez que a questão der a área do quadrado e precisar do lado, é só calcular a raiz quadrada dessa área. Ah, professor, então se a área é 36 de um quadrado, o lado é 6, porque é a raiz dele. Beleza? Ok. Então, você tem um quadrado nessa questão. Lembre-se que o quadrado, os 4 lados são iguais e os 4 ângulos são de 90 graus, ou seja, 4 ângulos retos. Eu tenho 13 metros, 13 metros, 13 metros, 13 metros. Ao redor dessa propriedade, deve-se colocar uma cerca que custa R$ 35,00 o metro linear. Essa cerca deve ser instalada em toda a extensão do perímetro. Perímetro, gente, é contorno. Como um quadrado é um polígono, você pode falar que o perímetro é a soma das medidas dos lados, para o quadrado, tá bom? Para polígono em geral. Assim, considerando apenas os dados apresentados, é correto afirmar que o custo total é menor, ou seja, inferior a 1.782,60. Vamos com calma. Quem é o perímetro do quadrado? Chamado de P. É só fazer 13 mais 13 mais 13 mais 13. Isso dá para a gente 52 metros. Isso é quanto eu vou precisar de cerca, né? Qual é o valor em dinheiro? Bom, cada metro custa 35 e eu preciso de 52 metros. Então é só fazer 52 vezes o 35. Se você não entende, é só fazer assim, ó. 1 metro custa R$ 35,00. Beleza? 52 metros custam X. É só cruzar, ó. Vai ficar 52 vezes o 35. 52 que multiplica o 35 dá R$ 1.820. Mas a questão fala que é menor, inferior a 1.782. Portanto, o item é falso. Os dois itens são falsos na questão 8. Gabarito letra D. Está tudo errado. Beleza? Questão de número 9. Diz assim para a gente. Item 1. Você tem um aquário em formato de um bloco retangular. É um paralelepípedo, tá? Então vamos desenhar ele aqui. É um sólido, tá? Figura 3D, 3 dimensões. E ele fala aqui, as dimensões são 16 metros, 25 metros e 116 metros. O seu volume é igual a 46.400. Como que calcula o volume? É o produto das 3 dimensões, tá bom? Quando é um paralelepípedo, uma caixa, um bloco retangular. Então é só fazer comprimento vezes largura vezes altura. Só isso, professor, só isso. 16 vezes 25.
vezes o 116 dá exatamente 46.400 metros cúbicos. Cúbico porque é volume, tá? Então o item está correto. É só fazer, gente, esse vezes esse e o resultado multiplicar por esse cara aqui, tá bom? Ou você escolhe os dois para multiplicar inicialmente na ordem que você quiser. Item 2. Felipe nasceu em 1973. Então ele vai completar 67 anos em 2040. Como que faz essa questão? É só pegar o ano que ele nasceu e somar com a idade que a gente acha que ele vai ter, que é 67. Bom, eu nasci em 1999. Se eu somar 23 anos, vai dar exatamente 2022. Quer dizer que em 2022 eu completei 23 anos. Tá bom? Essa é a minha idade. Então aqui é a mesma coisa, eu vou somar. 7 com 3 dá 10, né? Vai 1. Isso dá 14, vai 1. Dá 10, vai 1. Então quer dizer que em 2040, de fato, ele completará 67 anos. Gabarito correto, as duas estão corretas, então a gente fica com letra A. Ou você poderia fazer 2040 menos 67. Você encontra 1973, que é o ano que ele nasceu, tá bom? Uma observação que eu quero fazer aqui, que pode ser útil na sua prova, sobre volume, são 3 relações que você não pode esquecer. Lembre-se que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Lembre-se que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E lembre-se que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, se a questão, nesse item 1, pedisse a capacidade em litros, é só pegar esse cara e multiplicar por 1.000, porque a cada 1 metro cúbico eu tenho 1.000 litros. Show de bola? Toda vez que quiser passar de metro cúbico para litros, é só multiplicar por 1.000. Toda vez que tiver em litros e quiser voltar para metro cúbico, é só dividir por 1.000. Show de bola? Não esquece dessas 3 relações que eu coloquei para você aí, tá bom? Questão de número 10. Deixa eu só voltar aqui. Opa, beleza. Questão de número 10. Diz assim para a gente. Item 1. O município de São Caetano tem uma área de aproximadamente 382,5 km². E a população é aproximadamente 37.245 habitantes. Assim, é correto afirmar que a densidade demográfica é de aproximadamente 97,4 habitantes por, esse por é divisão, km². Bom, vamos lá. Como é que calcula a densidade demográfica? É a população, o número de habitantes, tá bom? Dividido pela área. Como eu quero habitantes por km², é só pegar qual é a quantidade de pessoas dessa cidade. É habitantes, tá, gente? População aqui está como habitante. Então, é 37.245 dividido por 382,5. Como eu sei que a gente tem dificuldade com vírgula, anda uma casa, fica 3.825 e bota lá em cima também. Multiplica por 10, tá? Como não tem ninguém, coloca 0. Essa divisão aqui dá aproximadamente 372.450 dividido por 3.825. Isso dá aproximadamente 97,4 habitantes por km². De fato, o item 1 é verdadeiro, tá bom? Item 2. Aí ele fala: a população do município de São Caetano é de aproximadamente 37.245. E a cidade de Caruaru tem uma população de aproximadamente 369.343. Podemos afirmar que a população de São Caetano é aproximadamente 10% da população da cidade de Caruaru. Antes de resolver, eu queria dizer, muito cuidado, tá? Para essa prova que vocês vão realizar no concurso de Timbaúba, porque quando a ADM-TEC utiliza aproximadamente, geralmente ela não consegue ou não sabe usar esse termo, tá? Primeiro que nem deveria utilizar esse termo aqui para questões abertas, tá? Torna-se muito vago o que ele considera aproximado. Porque quando você fala aproximado, você deveria respeitar as regras da matemática, tá? Para aproximação. Porém, tem uma questão da ADM-TEC, que o gabarito era, por exemplo, aproximadamente 210. Mas quando faz a conta, dá 216. 216 está próximo de 210? Depende. Depende do que eu estou considerando próximo.
Porque 216 está mais próximo do 220 do que do 210. Mas a questão colocou, a banca deixou como certo. É muito vago você deixar uma questão aberta, dizendo que é aproximadamente. Porque o que é aproximadamente nesse sentido, tá? Então, cuidado. Qualquer coisa que vocês acharem assim, que não estava tão claro, entre em contato com a gente. A gente vai montar o recurso para você e talvez aí a gente ganhe essa questão, tá bom? Sinta-se amparado. Bom, o que eu quero saber é se a população de São Caetano é 10% da população de Caruaru. Então vamos calcular 10% da população de Caruaru, que é 369.343. Calcular 10% é só dividir por 10, tá? Porque eu posso cortar um zerinho aqui, ó. Então, eu vou dividir 369.343. Deixa eu colocar um 4 ali, um 343 ali que eu esqueci. E eu vou dividir por 10. Só voltar uma casa. Então, vai ficar 36.934,3. 37 mil habitantes aproximadamente. Está próximo da população de São Caetano? Tá bom, tá. Então, o item é verdadeiro, tá bom? Se você fizesse a população de São Caetano está para X e a população de Caruaru está para 100%, você encontraria aproximadamente 10, alguma coisa em porcentagem, que é a mesma coisa, tá bom? Tá próximo mesmo. Item 3. Vou fazer o item 3 aqui. O item 3 é assim para a gente. O município de São Caetano tem a área de 282,5 km². E Caruaru tem aproximadamente 920,6 km². Podemos afirmar que a área de São Caetano é aproximadamente 30% da área de Caruaru. O que é que eu acho que a gente deve fazer nessa questão? Mesma coisa que a gente fez no item 2. Calcula 30% de Caruaru e verifica se dá próximo da de São Caetano. Então, vamos lá. 30% da área de Caruaru, que é 920,6. Eu vou pegar o 920, tá bom? Então, eu posso cortar os dois zerinhos aqui, ó, com esses aqui. Se não quiser cortar, professor, tudo bem. Então, 92 que multiplica o 3. 92 que multiplica o 3. 276. 276. Essa é a correspondência de 30%, mais ou menos, tá? De Caruaru. 276 está próximo desse cara? Está próximo, tá? Então, verdadeiro. Portanto, todas estão verdadeiras. Gabarito, letra D. Professor, e se eu quisesse colocar 282,5 está para X, assim como 920,6 está para 100% e resolver, tá ok? Show de bola. 12 por 8. Vamos para cima. Questão de número 11. Diz assim para a gente. Dos 150 leitos de um hospital, 50% estão ocupados com acidente de trânsito. Item 1, colocar assim, ó, acidente de trânsito, AT. Beleza? 30 com problemas respiratórios, vou colocar PR, problema respiratório. E 70 com outras enfermidades, vou colocar só E de enfermidade. Podemos afirmar que dos 150 leitos, 1/3 estão com acidente de trânsito, 1/3 de, o de é multiplicação, 150. 1 vezes 150, 150, dividido por 3 dá 50. 1/3 de 150 é 50. E eu tenho 50 pessoas que estão com acidente de trânsito. Beleza, é 1/3 mesmo. Pessoas com problemas respiratórios. São 30, né? E a questão está dizendo que é 1/5. Então vamos calcular 1/5 de 150. Só fazer 150 dividido por 5. Dá 30. Bateu? Bateu. E 3/5 com outras enfermidades. 3/5 de 150 vai ficar 3 vezes 150 dá 450, dividido por 5 dá 90. Opa, aqui está o problema, né? Porque aqui é 70. Ó. Então não bateu, portanto o item é falso. Professor, nessa conta aqui, eu poderia primeiro dividir o 150 por 5 e depois multiplicar o resultado por 3? Pode sim. Eu vou só apagar aquele negócio que eu botei o risco para você não achar que está errado. Não está errado 90, tá? Só que a questão fala que é 70. Então o item é falso. Item 2, vamos resolver aqui. Já o item 2 fala assim para a gente. Ó, numa empresa, 30 dos 30 funcionários, 10 são homens e 20 são mulheres. Então eu tenho 30 funcionários.
10 são homens e 20 são mulheres. Aí ele fala, podemos afirmar que a razão... O que é razão, professor? Razão é divisão, tá bom? Que a razão entre mulheres e funcionários é de 2/3. Vamos lá. Mulheres e funcionários. Quantas mulheres eu tenho? 20. Quantos funcionários eu tenho? 30. Então, ele quer a razão. Ele quer que você divida 20 por 30, tá? Posso cortar um zerinho, dá 2/3. A questão fala que é 2/3? Fala. Essa primeira parte tá ok. A razão entre homens e funcionários é 1/3. Homens e funcionários. Claro que é, professor, porque são 10 homens e 30 funcionários. Já sabe? Então, continua. 10 sobre 30. Vou cortar o zerinho, vai ficar 1/3. Bateu. Beleza. 1/3. E que a razão entre homens e mulheres é 1/2. Homens e mulheres. H sobre M. 10 sobre 20. Cortou 1 sobre 2. Beleza. Verdadeiro. Tudo está ok nesse item. Item 2 está verdadeiro. Item 3. Item 3 dá para fazer aqui. Ó. Vamos lá. Para reduzir os custos de uma empresa, foi realizado um corte de 2/5 no número de funcionários. Essa empresa tinha 150 funcionários. Foram demitidos 60, tem que calcular 2/5 de 150. 2 vezes o 150 é 300, dividido por 5 é 60. Essa é a galera que foi demitida. De fato, 60. E, portanto, cadê? Portanto, o item é verdadeiro. Temos 2 itens verdadeiros. Portanto, gabarito letra C. Uma outra forma de enxergar esse item 3 seria pegar o 150, dividir por 5, dá 30. Aí você pega uma barrinha, divide, essa ideia às vezes ajuda em fração. Claro que essa questão é muito simples, nem precisa. 5 pedaços. Então, cada um vale 30. Como desses 5 pedaços, 2 foram demitidos, né, porque é 2/5, 30 com 30 dá 60. E, de fato, o gabarito está correto na questão, no item 3 da questão 11, tá bom? Questão 12 causou razoavelmente um pouco de polêmica no concurso que caiu. Lembrando que todas as questões dessa aula são da banca ADM Tech, tá? Causou um pouquinho de polêmica por alguns motivos que eu vou explicitar para você. A conta é muito grande, tá bom? E é muito quebrado. Algumas coisas importantes que a gente precisa e que a prova pode cobrar. Primeira coisa, lembre-se que raiz de 3 é aproximadamente 1,7 ou 1,73. E raiz de 2 é aproximadamente 1,4 ou 1,41. Professor, a questão pode não dar isso? Pode. Aí você precisa saber. Quando que eu vou usar 1,7 ou 1,73? Use 1,7 quando você não precisar de uma precisão na questão. E use 1,73 quando eu precisar de maior exatidão. Quando eu não precisar de tanta exatidão, use as raízes com valores menos aproximados. Tá bom? Beleza. Olhe para a questão de número 1. Para a construção, vamos fazer ela aqui. Vamos fazer ela do outro lado, é melhor. Ó, para a construção de placas informativas, foram usados hexágonos regulares. Bom, quando é que um polígono é regular? Quando ele possui todos os seus lados e todos os seus ângulos iguais, de metal, cujos lados medem 75. Então, aqui eu tenho um hexágono, 6 lados, tá bom? E é regular. Hexágono regular, tudo é 75 centímetros, tá? 6 lados, 75. Beleza, vou colocar aqui 75. Se ele pedisse o perímetro, era só somar tudinho, tá bom, gente? 75. Beleza. Aí ele fala, podemos afirmar que a quantidade de metal utilizado para a confecção de 150 placas foi aproximadamente 215 metros quadrados? Vamos lá. Primeiro eu preciso calcular a área do hexágono. Como que eu faço para calcular a área de um hexágono regular, tá bom? O que eu vou fazer? Qual vai ser a minha estratégia? Eu vou quebrar em 6 triângulos. Então, vou quebrar aqui, ó. Sempre, professor, sempre. Vou quebrar em 6 triângulos, tá bom? Esses triângulos serão todos equiláteros. Tudo vale 75 aqui. Beleza? Tá bom. Então, quem é a área do hexágono? A área do hexágono será 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Eu não lembro como calcular o triângulo equilátero. Vamos lembrar aqui.
Tu tem um triângulo L, L, L. Tudo L, tá? Professor, posso fazer base vezes altura sobre 2? Pode. Mas como o teu concurso é logo ali, vale a pena lembrar isso que eu vou falar agora, porque se cair você já mata a questão um pouco mais rápido do que a maioria das pessoas. A área de um triângulo equilátero, ou seja, os três lados são iguais, é L elevado ao quadrado multiplicado pela raiz de 3 dividido por 4. Então, qual será a área de um triângulozinho desse aqui? Ó? O lado é 75. Esses triângulos que compõem o hexágono. Então, a área do triângulo será 75 ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Tá bom? 75 ao quadrado é 75, que multiplica o 75. Dá para a gente 5.625 vezes a raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é um triângulo só. Então, o que vai ser a área do hexágono? 6, que multiplica 5.625 raiz de 3 sobre 4. Então, vai ficar 6. Se quiser simplificar o 6 com o 4, você pode também, tá bom? Então, vai ficar 6, que multiplica o 5.625 vezes a raiz de 3. A questão não deu raiz de 3. Você vai ter que aproximar. 6 vezes 5.625 vezes 1,7, que é a raiz de 3. Tá bom? Aqui é a raiz de 3. Sobre 4. Multiplicando 6 por 5.625 por 1,7, você obtém 57.375 sobre o 4 centímetros quadrados, que eu não vou dividir, tá? Mas o que a questão quer, isso aqui é uma placa, beleza? O que a questão quer são 150 placas. Então, daí, o que a gente vai fazer? Opa, deixa eu só voltar aqui. Daí, é só pegar, fiz de novo, que eu não deveria. Daí, colocar mais para cá. Daí, é só pegar 150 e multiplicar por esse valor daqui, ó. Porque esse valor é uma placa só. Então, vou multiplicar 150 por 57.375 sobre o 4, tá bom? Isso dá pra gente 150 vezes 57.375 dá 8 milhões, tá? 606.250 dividido por 4. Executando essa conta, você tem 2.151.562 tá? Centímetros quadrados. Mas, professor, lá está em área. Lá a gente quer área, tá? Então, como é que passa de centímetros quadrados para área? Vamos lá? Eu tenho metro quadrado, decímetro quadrado e centímetro quadrado. Como eu vou voltar, eu vou dividindo por 100, porque é quadrado. Então, eu vou dividir por 100, volta 2 casas e volta mais 2 casas. Então, eu vou ter que voltar 4 casas. Volta 1, 2, 3, 4. Isso dá aproximadamente 215,1 pouquinho metros quadrados. E, de fato, o item está verdadeiro. Um pouco pesado, né, professor? Pesado, gente. Mas algumas coisas importantes aqui que podem ajudar na tua prova. Primeiro, para calcular a área do hexágono, quebra em 6 triângulos, quando ele for regular. Cada triângulo desse é um triângulo equilátero. Como calcular o triângulo equilátero? L ao quadrado, deixa eu pintar aqui para você. L ao quadrado, raiz de 3, multiplicado por 4. Por exemplo, se a questão te der assim, ó, calcule a área desse triângulo aqui. 10, 10, 10. Aí tu vai, ele não é equilátero? É. Então a área vai ser 10 ao quadrado, que é o L ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4. 10 ao quadrado é 100, que multiplica a raiz de 3 sobre 4. 100 dividido por 4 dá 25, que multiplica a raiz de 3. Se for para aproximar, a raiz de 3 é 1,7. Tá bom? Beleza, professor. Aí, depois que calcular a área do hexágono, você precisa, da área do triângulo equilátero, você precisa multiplicar por 6. Isso aqui é um triângulo. Você precisa multiplicar por 6, porque o hexágono são 6 triângulos. Aí eu substituí a raiz de 3, tá? Por 1,7. E quando você faz a conta, você obtém essa fração daqui. Que você já poderia ter dividido aqui, tá?
isso é um triângulo, perdão, isso é um hexágono, que é uma placa. Como ele quer 150 placas dessa, é só pegar esse valor e multiplicar por 150, que é o que a gente está fazendo aqui, ó. Quando você multiplicar e dividir por 4, vai dar 2.151.562 centímetros quadrados. Para voltar para metro quadrado, é só voltar 4 casas, dando aproximadamente, de fato, 215 metros quadrados, como a questão falou. Item 2, na questão de número 12. Numa vidraçaria é cobrado R$ 110 o metro quadrado do vidro temperado. Podemos afirmar que para construir um tampo de mesa circular, ó, um círculo, de raio 45 centímetros, eu vou gastar aproximadamente R$ 70,40. Bom, aqui está em centímetro, tá? Lembre comigo duas coisas importantes. Como é que calculo o comprimento do círculo ou perímetro, o contorno dele? 2 π raio, beleza? Mas aqui é um problema de área. Como que calcula a área do círculo? Π raio ao quadrado. Professor, ele não deu o π. Bom, você vai colocar o π aproximadamente 3,14 ou 3. Eu vou colocar 3 porque eu não preciso de tanta exatidão assim, tá? Eu só quero julgar se está próximo de 70,40. Aí se eu fizer a conta de 66, 65, com o π sendo 3, se fosse π 3,14, daria um pouquinho mais. Então vai estar próximo, tá? Então vou usar o π igual a 3. Mas se quiser usar 3,14, também pode. Então vai ficar 3 vezes o raio ao quadrado, que é o 45 ao quadrado. Muito cuidado nessa continha. Primeiro, você resolve a potência, tá? Então primeiro você vai fazer 45 vezes o 45. Primeiro você resolve o 45 ao quadrado. Isso é 2.025. O 2.025 que multiplica 3 dá 6.075 centímetros quadrados. Novamente, eu preciso colocar isso para metro quadrado, tá? Então, como é que coloca isso para metro quadrado, professor? É só botar a tabelinha. Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Como é quadrado, você vai dividir ou multiplicar por 100. Então, eu vou dividir por 100. Só que eu vou dividir por 100 uma vez, volta 2 casas, e mais uma vez, vou voltar 4. Então, 1, 2, 3, 4. Isso vai dar 0,6075 metros quadrados. Cada 1 metro quadrado custa R$ 110. Então, para saber quanto eu vou pagarei, é só pegar o 0,6075 e multiplicar por 110. Tá bom? Ou faz 1 metro quadrado está para 110. 0,6075 metros quadrados está para X. Só multiplicar por 110, que a cada 1 metro quadrado eu pago R$ 110, tá bom? Essa multiplicação vai dar aproximadamente aí 67, que está próximo de 70,4, né? Dentro do padrão da banca, está próximo, tá? Então, verdadeiro, os dois estão verdadeiros. Alternativa letra A, na questão de número 12. Show de bola? Questão de número 13, diz assim pra gente. Vou fazer o número 13, fazer o item 1 aqui do número 13. Ó, uma empresa de confecções tem um custo fixo de R$ 6,85 para produzir cada peça. Por semana são produzidas 350 unidades e cada uma é vendida por R$ 12,45. Podemos afirmar que o lucro semanal dessa confecção em relação às blusas infantis é de R$ 4.357,50. Pensa. O que é o lucro? Lucro, professor, é pegar quanto eu vendo e subtrair de quanto eu gasto. Beleza? Lucro é, ó, eu fabrico essa caneta, para fabricar eu gasto R$ 3 e eu vendo ela por 10. Qual é o meu lucro? 7. É o 10 menos o 3. Beleza? Beleza, professor. Então o que eu vou fazer aqui? Por unidade, ou seja, em uma unidade, o cara gasta R$ 6,85 e vende por R$ 12,45. Então qual é o lucro por unidade? 12,45 menos 6,85. Tá bom? 12,45 menos 6,85 dá para a gente 5,60. Então, lucro por unidade é de 5,60. Como ele vende na semana 350 unidades, qual será? Quase que não sai agora. Qual será o lucro semanal? 5,60 multiplicado pela quantidade de peças. Em cada peça vendida,
o cara ganha 5,60. Então é só multiplicar por 350. Isso dá para a gente R$ 1.960 de lucro. Mas a questão fala que é 4.000. Falso. Beleza? Show de bola, professor. Item 2. Item 2 vou ter que fazer por aqui. Eu tenho 3 empresas, tá? X, Y e Z. E ele fala o seguinte. Numa farmácia, são vendidas 3 marcas de um medicamento para gripe e resfriado. O da marca X tem 10 comprimidos e custa R$ 8,50. A Y vem 12 comprimidos e custa R$ 9,96. E a Z vem 20 e custa R$ 16,60. Podemos afirmar que o valor da unidade de comprimidos é mais econômica, ou seja, eu pago menos. Na marca X, pensa. No X, o cara compra 10 comprimidos por R$ 8,50. Como que faz para saber o valor do comprimido? Fácil, professor. É só pegar o que eu pago, que é R$ 8,50, e dividir pela quantidade de comprimidos que vem naquela caixa. Dá 85 centavos. Beleza? Ah, mesma coisa. Na marca Y, eu pago R$ 9,96. E vem 12 comprimidos. É só dividir por 12. Isso dá 0,83. Opa! O item já está falso. Por quê, professor? Porque eu já estou vendo que eu pago menos em Y do que fazendo a compra em X. Em X eu pago 85 centavos a cada comprimido. E em Y eu só pago 83. Então o X não é a mais barata de todas. Tá bom? Não é a mais econômica de todas. E se fizesse com Z, que é o item 3 que eu vou fazer já, tá? Se fizesse com Z, era só pegar o 16,60 e dividir por 20, que é a quantidade de comprimidos. Daria 83 centavos também, tá bom? Então, o item 2 não é correto, é falso. Não é mais barato comprar, não é mais econômico comprar em X. Item 3. Ao comprar uma moto de pequeno porte, no valor de R$ 8.450, é pedido uma entrada de no mínimo 10% e o restante é dividido em 24 vezes. Então, tu compra a moto por R$ 8.450. Aí tu dá de entrada 10%, entrada 10%, e por consequência tu parcela o restante, 90%. Aí para saber o valor parcelado, que a gente vai precisar na questão, ou calcula 90% de 8.450, ou calcula 10% que é a entrada e subtrai, tanto faz, tá bom? Se você calcular 90% de 8.450, pode cortar os zerinhos aqui, ó, se quiser. 9 vezes 845 dá 7.605. Esse é o valor que o cara vai parcelar. 7.605. Beleza? Beleza, professor. Se eu calculasse 10% de 8.450, dá 845. Aí eu subtraio do 8.450, dá 7.605. É o que fica para ele pagar parcelado. Beleza. Aí ele fala. Ele falou vai ser dividido em 24 vezes. O valor das parcelas pode ser pago no cartão de crédito. Quando paga no cartão de crédito é sem juros. Ou no boleto. Aí no boleto tu paga 10% em cada parcela. Mas pensa. Se tu está pagando 10% em cada parcela e as parcelas são iguais, é a mesma coisa de pagar 10% do total que foi parcelado. Se tu tem um negócio que custava 100 reais e tu dividiu em 10 vezes, cada parcela seria 10. Se tu está pagando 10% em cada parcela, como cada parcela é 10, 10% de 10 é 1. Então, na verdade, é 11, né, cada parcela. Entende isso? Aí são 10 parcelas de 11, dá 110 reais. Era a mesma coisa de ter calculado 10% do 100. Se todo mundo recebe o mesmo acréscimo, é só pegar o todo e calcular o percentual. Já vai encontrar o total que você está pagando a mais. Que é o que a questão pede. Ele está dizendo, ó, se o cara optar por pagar em 24 vezes no boleto, ou seja, 10% a mais, ele paga R$ 760,50 a mais, com relação se tivesse que pagar no cartão, é só calcular 10% do valor que ele parcelou, que é 7.605. Posso cortar um zerinho aqui, ó, e como a gente já comentou, calcular 10% é dividir por 10. Isso dá, só voltar uma casa, 760,50. De fato, o gabarito está correto. Então, o item 3 está correto
e só o item 3 está correto, tá? E, portanto, o gabarito é B. Mas, professor, eu poderia pegar esse cara daqui, que é o valor que vai ser parcelado, dividir por 24, em cada parcela calcular 10% e multiplicar por 24 para saber quanto que eu paguei ao total a mais? Poderia, não tem problema. Só que pensa, se todas as parcelas recebem um acréscimo de 10%, é porque o total parcelado recebeu 10% de acréscimo. Show de bola? E para fechar, questão de número 14, diz assim para a gente. Um terreno retangular de 30 metros de comprimento por 25 de largura, então o terreno é 30 metros por 25, vai ser construída uma casa também no formato retangular, dentro do terreno, tá? De 12 metros por 8. Podemos afirmar que depois de construída, o terreno terá livre uma área de... Bom, é só pegar o que a casa ocupa e subtrair do total. Então, quem é o total? O total, o terreno grandão, é 30 vezes o 25. Isso dá 750. Então, o terreno tem 750 metros quadrados. Beleza. E a casa? A casa é 12 por 8. 12 por 8, pressão normal, ó, 96 metros quadrados. Então, quem é a área livre? É só pegar o terreno, que é 750, e tirar a casa, que é 96. Isso dá 654. E, portanto, o gabarito está errado, que ele fala que é 456. Falso. Beleza? Lembre-se, área de retângulo é base vezes altura. Item 2. Deixa eu fazer primeiro o item 3, tá? Ó, podemos afirmar que a área de um triângulo equilátero terá sua área aumentada em 10% quando sua altura aumentar em 5? Pensa comigo. O que a gente falou? Se a altura aumenta 5, a área tem que aumentar 5, porque ele está dizendo que só a altura vai mexer. Tá bom? Se só a altura vai mexer, a gente já comentou. Se a altura aumentar 10, a área tem que aumentar 10. Portanto, o item é falso. Tá bom? Ou você pode fazer os devidos cálculos. Mas aqui ele está dizendo só a altura é alterada. O que seria um problema diferente dele dizer, olha, a gente vai alterar a altura para gerar um novo triângulo equilátero. Aí o problema é mais elegante, porque todo mundo vai ser alterado. Mas não é o que ele está dizendo aqui, tá? Então, os dois itens até aqui são falsos. E o último item, vamos julgar ele aqui. O último item fala assim, ó. Podemos afirmar que a área de um quadrado inscrito, ou seja, dentro, numa circunferência de 3,6 metros de raio, tem 51,84 metros quadrados. Vamos com calma. Você tem uma circunferência e você vai inscrever um quadrado nela. Então, é mais ou menos esse desenho que eu estou fazendo aqui, ó. Não ficou muito parecido com um quadrado, mas tudo bem. Esse é o quadrado que você quer, digamos A, B, C, D. Tá bom? Beleza, professor. Como é que calcula a área do quadrado? Base vezes altura, ou lado vezes lado. Mas espera lá, professor. Os 4 lados do quadrado são iguais, né? É. Então quer dizer que a área do quadrado é L ao quadrado. A gente já comentou sobre isso. Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Isso aqui é o que do círculo? É o diâmetro, porque eu tenho 3,6, que é o raio aqui, 3,6, que é o raio. Aqui é 90 graus, aqui é x e aqui é x, que é o lado do quadrado. A área do quadrado é x vezes x. Lembrando que aqui o expoente é 1, somam-se os expoentes, porque as bases são iguais, x ao quadrado. Tá bom. Então, eu vou pegar aquele triângulo ali, ó, o triângulo DCA, só essa partezinha daqui, ó, e perceba que a hipotenusa, o que é hipotenusa, professor? O lado oposto ao ângulo de 90 graus. É 3,6 mais 3,6, 7,2. Aqui é x e aqui é x. Então, aqui eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Se eu pegar a hipotenusa e elevar ao quadrado, que é o 7,2, isso é igual à soma dos quadrados dos catetos. 7,2 ao quadrado é 7,2 mais 7,2, que dá 51,84. E do lado de lá dá 2x quadrado. Mas espera aí, 1x quadrado é a área do quadrado, né? Mas aqui está dizendo que o dobro de x quadrado dá 51,84, que era a área que a questão estava dizendo que ia dar. Então é falso. Todos os itens são falsos. Alternativa letra A. Se você quiser, você isola. Deixa eu voltar. Isola o x quadrado. Ó. Seria 51,84 dividido por 2.
51,84 dividido por 2 é 25,92. X ao quadrado, que é a área do quadrado, não precisa achar x, é 25,92 e não 51,84, como a questão falou. Outra forma de você fazer essa questão, deixa eu botar aqui uma folhinha para a gente. Ó, uma outra forma de a gente fazer essa questão seria, deixa eu só botar uma folha aqui, pensar o seguinte. Eu tenho o círculo e o quadrado está inscrito, né? Está mais ou menos assim. Bom, se eu pegar um quadrado e circunscrever o círculo, ou seja, se eu botar aquele círculo ali, vai ficar um pouco maior, tá? Mas se eu botar aquele círculo dentro desse quadrado, claramente, gente, ficou um pouco torto aqui, mas tudo bem. Claramente, esse quadrado que eu desenhei agora tem área maior do que aquele quadradinho que está lá dentro, né? Lembrando que é o mesmo círculo, tá bom. Só que o raio eu sei que é 3,6. 3,6. Então, o lado do quadrado aqui grandão é 3,6 mais 3,6, 7,2. Então, o que seria a área do quadrado grandão? 7,2 vezes 7,2, que dá 51,84. Mas espera aí, se esse quadrado que eu desenhei agora é maior que o anterior, e a área dele é 51,84, com certeza aquela área do quadrado que a minha questão fala, que é o quadrado inscrito, não dá 51,84. E, portanto, o item, de fato, está falso. Gabarito, letra A. Show de bola, gente! Então, chegamos ao final do nosso sextaço, revisão de matemática, Prefeitura de Timbaúba, com o professor Douglas de Souza. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês, do fundo do meu coração. Eu espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, procura a gente aí nas redes sociais. A gente vai se ajudar de coração. Eu desejo que você seja aprovado, chuva de bênçãos na sua vida. Continue agora com a resolução de outros professores, tá bom? Na nossa super, ultra, mega revisão, mais de 8 horas de resolução de questões para que você chegue super aquecido na sua prova, gabarite e possa voltar aqui para a gente ter aquele papo com você já aprovado no teu concurso. Forte abraço, bons estudos, só solte sua mão na aprovação. Qualquer coisa que você achar estranho na questão, manda foto para mim, a gente vai se ajudar, vai entrar com recurso, a gente vai ganhar isso aí e você vai ser aprovado. Tamo junto, até mais, tchau, tchau.